Um helicóptero sofreu um acidente no último domingo, dia 22 de junho, no estado do Michigan, Estados Unidos. Claudemir, Quick News aqui. A aeronave transportava 4 cidadãos canadenses e se preparava para pousar quando perdeu a estabilidade. O rotor dianteiro atingiu o solo e o helicóptero tombou. Apesar do susto, felizmente, não houve feridos. Veja o vídeo e me siga nas redes sociais. #Jornal Quick News e Claudemir do Jornal Quick News. Porque aqui o beiço do quiabo tem sabor da berinjela.